Agora, eu quero te fazer uma pergunta, e você não precisa responder imediatamente, porque as respostas rápidas normalmente vêm daquilo que sempre acreditamos, mas as respostas que realmente transformam a nossa vida costumam surgir quando nós paramos para refletir. E a pergunta é muito simples. Você realmente acredita que tem um plano de saúde? Provavelmente, a sua resposta deve ter sido um sonoro sim. E isso faz todo sentido. Nós crescemos ouvindo essa expressão, plano de saúde. Ela está nas propagandas, nas empresas, nas conversas entre amigos, nos comerciais de televisão. É uma expressão tão comum que nós praticamente nunca paramos para pensar no significado dela. E existe uma característica interessante do ser humano. Quanto mais uma ideia é repetida, menos nós costumamos a questioná-la. Nós simplesmente aceitamos como verdadeira. Mas hoje eu gostaria de olhar para essa expressão por um outro ângulo. Imagine uma pessoa que paga o plano de saúde há 10 anos. Todos os meses aquela mensalidade é paga rigorosamente em dia. Durante esses 10 anos, essa pessoa praticamente nunca precisou utilizá-lo. E a pergunta é, isso é bom ou ruim? A maioria responderia imediatamente, é ótimo. E eu concordo. Quanto menos precisarmos enfrentar uma doença grave, melhor. Quanto menos precisarmos de hospitais, melhor. Quanto menos precisarmos de tratamentos complexos, melhor. Mas foi justamente pensando nisso que uma pergunta começou a surgir dentro de mim. Uma pergunta simples, mas extremamente desconfortável. Quando foi a última vez que um plano de saúde produziu saúde de verdade? Perceba que eu escolhi cuidadosamente as palavras. Eu não perguntei quando foi a última vez que ele salvou uma vida, porque salva. Eu não perguntei quando foi a última vez que ele permitiu um diagnóstico precoce, porque isso acontece todos os dias. Eu não perguntei quando foi a última vez que um médico mudou completamente a história de uma família, porque os médicos fazem isso todos os dias. Hospitais são fundamentais, exames são fundamentais, medicamentos salvam vidas, tratamentos devolvem esperança. Seria impossível falar de saúde sem reconhecer isso. Mas foi justamente enquanto eu pensava sobre tudo isso que comecei a perceber uma diferença muito importante. Existe uma enorme diferença entre tratar uma doença e construir saúde. Tratar uma doença é indispensável quando ela aparece, mas construir saúde é um processo completamente diferente. Talvez aí esteja um dos maiores equívocos da nossa geração. Nós nos tornamos muito bons em tratar doenças, mas quase ninguém nos ensinou de verdade a construir saúde.